Bem-vindos a mais um vídeo da série Por que não vou me separar? Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que é meio tenso da gente conversar. Muitas vezes com o nosso cônjuge é difícil da gente falar sobre isso e porque a gente não fala, às vezes a gente tem problema. Então eu queria dar dicas rápidas, mas entendo que muito importantes para a gente lidar com esse assunto. E o assunto de hoje é finanças. Primeira coisa que eu gostaria de falar com você é que você e o seu cônjuge precisam conversar abertamente sobre isso. Há casais que não conversam, um não sabe quanto o outro ganha, não sabem quanto que são as despesas da casa. Então quando você conversa sobre isso, você consegue organizar tudo aquilo que você tem na sua casa. Se você não sabe o quanto entra e não sabe o quanto sai, você não sabe se você está gastando mais do que você ganha. E isso tudo precisa ser conversado, precisa ser anotado, precisa ser debatido para que vocês não vivam uma crise financeira. Aí você me pergunta, Elton, eu já estou numa crise. A gente já está tudo embolado, então vocês precisam sentar e começar a discutir e planilhar, colocar, olha, nós ganhamos tanto e nós gastamos tanto com educação, tanto com alimentação, tanto com vestuário. Vocês precisam colocar isso na ponta do lápis para vocês verem aonde vocês vão reduzir, o que é que vocês vão mexer, aonde vocês vão mudar alguma coisa. Em segundo lugar, conversando sobre tudo que vocês têm, tudo que vocês ganham e quanto vocês gastam, vocês precisam, nessa tabela, nessa planilha que vocês vão criar, vocês precisam de alguma forma escrever quais são os sonhos que vocês têm. Então, sonhos a curto prazo, os sonhos a médio prazo e os sonhos a longo prazo. Porque se vocês não sabem quais são os sonhos de vocês não conseguem se planejar financeiramente para experimentar, para viver os sonhos de vocês. Quero dar um exemplo prático para você. Eu e Suzane temos previdência privada, porque nós entendemos que o nosso futuro depende não só, infelizmente, do INSS, mas nós precisamos de um complemento da nossa renda. Então um dia nós sentamos e conversamos sobre o que faríamos para sobreviver no futuro, quando estivermos já bem velhinhos, porque a gente crê que a gente vai viver muito tempo. Então, o que a gente vai fazer? Nós separamos então parte da nossa renda mensal para a gente pagar uma previdência privada, porque a gente acha que isso é importante. Se você tem esses sonhos, se você tem um sonho de construir uma casa, de comprar uma casa, de mudar de casa, de mudar de carro, essas coisas precisam ser conversadas, essas coisas precisam ser colocadas do seu coração para fora. E o terceiro é, abençoa aquilo que você tem. Muitas vezes nós entramos num problema financeiro porque amaldiçoamos aquilo que ganhamos. Peraí, Elton, você está dizendo o quê? Que o que eu falo determina? Sim, querido. Há poder nas nossas palavras. E muitas vezes eu e você deixamos de receber algo de Deus porque jogamos fora com aquilo que dizemos. Você já parou para prestar atenção nisso? Muitas vezes você pega o seu salário ou você presta um serviço e a pessoa te paga alguma coisa e a primeira coisa que você faz é dizer: isso aqui não vai dar para nada. Sabe o que vai acontecer? Não vai dar para nada. Então eu queria desafiar você a mudar aquilo que você diz, a mudar a forma como que você lida com o seu dinheiro, a forma com que você fala ou o que você fala mediante a um salário ou uma oferta, ou seja lá o que você receber. A partir de hoje, mude aquilo que você fala, abençoe aquilo que você ganha. Lembrando de um exemplo de Jesus, quando ele, na multiplicação dos pães, ele organiza a casa, é interessante isso. Você lê o texto e o texto diz que Jesus manda que os discípulos separem as pessoas de 50 em 50. O que Jesus estava fazendo era organizando a casa. Foi o primeiro ponto que eu falei para você. O primeiro ponto era exatamente esse. Organiza. Coloca num papel quanto você ganha e quanto você gasta. Aí Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes. Ele fez um inventário. Ele viu, bom, é isso que nós temos. Jesus podia ter dito, só isso, Deus? E agora? Como é que eu vou alimentar toda essa multidão? Mas não. Jesus pega, levanta aqueles pães e aqueles peixes. E ele diz, Senhor, abençoa esse alimento. Jesus me ensina uma lição preciosa. Não importa o quanto você tem, se você abençoa aquilo que você tem,
Deus multiplica. Mas às vezes eu e você perdemos aquilo que Deus pode fazer porque nós liberamos palavras que destroem aquilo que poderia ser bênção na nossa vida. Em último lugar, se você que está vendo esse vídeo não faz parte de uma igreja, talvez isso seja um pouco complicado para você. Mas existe um mandamento bíblico. E o mandamento bíblico é que 10% daquilo que eu recebo precisa ser devolvido para Deus, porque não me pertence. Que isso, Elton? Você está dizendo que eu tenho que dar dinheiro para o pastor? Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você pensar que você está dando dinheiro para o pastor, você está tendo 100% do seu dinheiro sem a bênção que Deus promete que dá na Bíblia. Mas quando você entende que 10% pertence ao Senhor, você tem na sua mão 90% com a bênção do Senhor. Eu prefiro ter os 90% abençoados do que ter 100% sem a bênção do Senhor. Você é inteligente, penso que você também vai preferir isso. Se você já teve alguma experiência ruim em alguma igreja, de algum pastor que ficou com dinheiro que não era para ficar, tesoureiro ficou com dinheiro que não era para ficar, isso não é problema seu, isso não é problema meu. A ordem é, devolva os 10%. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você entende isso, quando você acredita nisso, quando você exerce isso, você começa a ver a mão de Deus sobre a sua vida financeira. Então, em primeiro lugar, discuta, converse, fale sobre a sua vida financeira. Em segundo lugar, escreva quais são os sonhos e comece a trabalhar nesses sonhos a curto, médio e longo prazo. Em terceiro lugar, abençoe aquilo que você ganha com as suas palavras. E em quarto e último lugar, devolva aquilo que não te pertence. Eu garanto para você que se você começar por esses passos, sua vida financeira vai mudar. Deus abençoe você. Obrigado você que assiste toda semana os nossos vídeos. Se você ainda não conhece, se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é isso é uma série chamada Por Que Não Vou Me Separar. E todas as sextas-feiras nós lançamos um novo vídeo às 10 horas da manhã. Então se inscreva no nosso canal, veja os nossos outros vídeos, recomende, compartilhe, curta, comente os vídeos. Eu garanto que a gente vai poder trocar uma ideia legal. Se você quiser levar esse seminário Por Que Não Vou Me Separar para a sua igreja, faça contato conosco, mande-nos um e-mail e a gente vai fazer todo o esforço, com todo carinho, até a sua igreja abençoar os casais da onde você congrega ou da onde você está. Tá bom? Que Deus abençoe você. Tenha uma excelente semana. Valeu!